Hoje vos trago fofoca e dessa vez é fofoca nacional, daqui ó, do Brasil. A essa altura você já deve ter visto essa fofoca rodando no TikTok, no Twitter, no YouTube, mas no vídeo de hoje eu vim dar uma resumida. Mas antes vamos à nossa divulgação solidária e não pulem, se pular é corno, hein? Se pular é corno, hein? Se pular, a vida vai andar pra trás, não vai andar pra frente. Tô avisando, não pula. Nós temos essa pessoa que tem um nome muito difícil de falar, mas ele é um artista e tá com comissões abertas. Temos a Arte e Luz, ela tem produtos feitos à mão que são uma gracinha. E nós temos a Ju, uma artista que também está com comissões abertas. Lembrando que um like, um comentário, compartilhar e seguir o criador ajuda, então vai lá, faça a sua parte para você regar o sonho dos outros para regarem os seus sonhos, tá bom? E vamos à fofoca. A história é do João Golpista, ou João VS, ou o falso herdeiro, o falso milionário. Tem vários nomes pra essa história. Essa história do João Golpista viralizou agora, mas ela começou em 2020 com um exposed no Twitter da Rebeca. Ela explica que com 13 anos ela começou a bombar no Instagram e ela começou a ganhar vários seguidores e fãs. Entre esses fãs estava João Victor Penha da Silva, o João Golpista. Ele se aproximou da Rebeca falando que era amigo de uma prima dela e ela nem lembra que prima era essa que ele falou, e ela, apesar de ser muito nova, não era nada besta, ela desconfiava quando as pessoas se aproximavam dela. Ela tratava o João e conversava com ele do mesmo jeito que ela conversava com outros fãs, e ele sempre insistia pra ela passar o número dela, mas ela falava que era uma coisa privada e que ela não ia passar. Na época, a Rebeca estava em Portugal, mas a mãe dela estava no Brasil, e o João também mandava mensagens pra mãe da Rebeca, falando que era muito fã dela e que queria fazer um encontrinho de seguidores. Tem um print do João conversando com a mãe da Rebeca, perguntando se a prima dele com câncer podia ir ao encontro de seguidores, só que a Rebeca não sabia de encontro nenhum, nem a mãe dela. No Instagram, ele contava que morava nos Estados Unidos e vivia contando histórias mirabolantes e tem prints. Eles acreditaram no João porque eles eram muito novos e o João era muito persuasivo, ele contava as histórias com detalhes. A Rebeca conta que não acreditava muito nele e nas histórias dele, mas eles estavam se tornando amigo e ele também estava virando amigo da melhor amiga dela na época, que se chamava Malu. O João vivia pedindo o número da Rebeca pra mãe dela, só que a mãe dela nunca passou, até que a Rebeca finalmente decidiu passar o número dela pro João, porque afinal de contas, o que de mal poderia acontecer? No começo, ele era legal e a Rebeca chegou a falar pra ele que não acreditava nessa história de que ele morava nos Estados Unidos, e ele confessou pra ela que essa história era mentira, que na verdade ele não morava nos Estados Unidos e ele morava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, e ele vinha de uma família simples. Ele também admitiu que usava FaceTune nas fotos e ele parecia uma pessoa completamente diferente das fotos. De acordo com a Rebeca, ela tentou ajudar ele a se aceitar porque ela via que ele era uma pessoa infeliz, até porque pessoas felizes não mentem na internet, mas enfim. E ela tentou ajudar ele a se aceitar, a aceitar a sua aparência. Um tempo se passou e ela finalmente fez o tal encontrinho de seguidores que ele tanto queria, eles se viram pessoalmente. E essa história começa a ficar estranha quando a Rebeca descobriu que o João também mandava mensagens pra mãe dela. Ela não sabia que os dois trocavam mensagens. Quando ela e o João brigavam, ele culpava a melhor amiga dela, a Malu. A Rebeca contava pra mãe que o João ficava em cima dela, ela não podia focar na escola, em outros amigos. Ela tinha que estar disponível 24 horas por dia pro João, e se ela não respondia, ele surtava. Ela chegou a avisar pra ele que ele chamava ela demais e ela não conseguia responder o tempo todo. E isso a gente vê numa troca de mensagens entre o João e a mãe da Rebeca. A Rebeca acabava desculpando o João por esse excesso por pena e porque ela tinha uma grande consideração por ele. Até que ela descobriu que ele pedia coisas em nome dela, por exemplo, FaceTune, Netflix, aplicativos pagos em geral. Ele pedia em nome da Rebeca, mas nunca fazia o que era combinado, porque a Rebeca não sabia que ele estava pedindo no nome dela.
Por exemplo, nesse print, ele usa uma foto da Rebeca para perguntar se alguém tinha FaceTune instalado no iPhone. Ele também era bem babaca na internet, ele xingava as pessoas, xingava a aparência das pessoas, chamava o povo de pobre, ele também era pobre, detalhe importante. Ele corria pra Rebeca protegê-lo, mas ela não ia proteger uma pessoa que estava ofendendo outras pessoas. Então, ela decidiu se afastar. Um dia, ele chamou a Rebeca no Snapchat, acusando uma amiga dela de ter sido racista com ele. Ele manda uma suposta conversa onde essa amiga xinga ele de macaco e de pobre, eu acho que é isso. Só que a Rebeca sabia que aquela era uma conversa falsa, que ele tinha montado aquilo, porque ela foi conversar com a amiga sobre isso. Quando ela conseguiu provar pra ele que a conversa que ele tinha mandado era falsa, ele bloqueou ela no Snapchat e por isso ela não tem a conversa dos dois. Depois disso, a Rebeca conta que ele começou a persegui-la, que ele começou a se aproximar dos amigos dela só pra chegar até ela. Depois ele sumiu da vida dela, mas aí ele ressurgiu das cinzas. Mas tem uma parte nessa história que chamou a minha atenção. A Rebeca, ela tinha dois amigos, vou dar nomes fictícios, o Pedro e o Tadeu. O Tadeu tinha uma irmã, e aí o João virou amigo da irmã do Tadeu. Ele tirava foto na casa deles com as roupas deles, roupas de marca, e fingia que essas roupas eram dele e ainda por cima marcava as lojas. A Rebeca conta que ele começou a se aproximar de influencers, de pessoas famosas, porque ele fingia ser rico. Ela continua a thread falando como ele infernizou a vida dela, como ele perseguia ela, fez outras pessoas xingarem ela. Ele fez da vida da Rebeca um inferno e falando coisas bem sem noção. No fim da thread, ela ainda se compadece com ele, que apesar de todas as coisas que ele fez, ele ainda é um ser humano que merece um recomeço e uma segunda chance. E agora voltamos para 2023, quando a história do João viralizou no TikTok e no Twitter. A thread foi feita por Cris e você pode lê-la no Twitter. Também tem vários vídeos sobre isso no TikTok. Essa história, ela é um ninja rato. O que eu quero dizer com um ninja rato é que é muito bagunçada. Tem vídeo aqui, vídeo aqui, vídeo aqui, vídeo aqui, vídeo aqui. No final você tem que montar a história para conseguir uma ordem cronológica. Lembrando que tudo que eu estou falando nesse vídeo está disponível na internet, você pode ler, você pode encontrar vídeos, você pode encontrar pessoas que dizem ser vítimas do João e têm o seu próprio relato com as suas próprias provas. Eu não estou afirmando nada, estou apenas lendo o que já está público na internet, tá bom? Vamos lá. Ao que parece, essa história começou da seguinte forma: João fingia ser rico. Fingindo ser rico, João enganava outras pessoas, fazendo promessas vazias. Fazendo promessas, prometendo isso e aquilo e não cumpria tais acordos. E aí, deu no que deu. Tem um áudio de uma suposta vítima do João, onde ela conta que um amigo dela indicou o João e aí ela, a suposta vítima, pagaria a passagem dele para os dois irem para Fashion Week. Antes de viajarem, ele disse para a suposta vítima que ele trabalhava nessa área da moda, que ele conhecia uma mulher chamada Tina, que era uma francesa, que era casada com um ator francês famoso. Ele também disse para a suposta vítima que ele podia levar ela na casa da Balenciaga e em outros eventos. Agendar com o fotógrafo da Getty Images para estar em frente à porta do desfile. A gente precisa selecionar desfile que você vai querer estar, tá? E eu preciso pagar a ele. Ele é o primordial. Você fazendo o pagamento para mim, eu encaminho diretamente a ele. Eu já encaminho o seu nome para as listagens de after party. A garota ficou afobada, de acordo com ela mesma, e ela fez um pix de 10 mil reais pro João. E eu admito que eu não achei o desfecho dessa história. Eu fui atrás no TikTok, eu fui atrás no Twitter, eu fui atrás no YouTube e eu não achei o desfecho da história. Se eu achar enquanto eu estiver editando esse vídeo, aí a gente vai descobrir o desfecho juntos. De acordo com essa thread no Twitter que fez o exposed do João, ele pegava vídeos na internet e falava que as coisas no vídeo eram dele, mas na verdade não eram. Tem esse salto rosa que eu amo. Olha isso, amiga. Juro, tipo, tem essa Chanel também, combina muito com ele. Tem esse Louboutin, tem essa Gucci.
Inclusive, tem uma foto onde ele mostra que é filho de um sheik, e foi aí que começou a piada, de que ele era um falso herdeiro, que ele era herdeiro de sheik. Ele postou uma foto editada dele e do pai dele, o sheik, e aí encontraram a foto original no Pinterest. E não contente em ter um pai sheik, ele quis ter outro pai. Eu acho muito legal essa história de humildade que ele tem. Porque o pai dele, sendo rico, decidiu não deixar a sua herança, o seu dinheiro para o seu filho e disse: você não vai ter o meu sobrenome, você se chamará João Penha da Silva e você vai viver como pobre e terá também amigos pobres. Tá certo isso? Não tá natural. Rapaz, tá certo, tá... Rapaz, você vê que eu tô errado, né? Rapaz, tá certo isso? O Virgínio vai ter reembolso? Ai, tá pegando. Ai, pegou. Ai. Tem várias pessoas falando que foram vítimas dele, tem prints, tem vídeos. Eu não peguei todas as vítimas, eu peguei algumas vítimas, mas eu sei que tem mais vítimas além das que eu coloquei no meu vídeo. Quer dizer, supostas vítimas, porque, né, enfim, não vou afirmar nada porque eu não quero ser processada. A Mariana Esper nos conta como foi a experiência dela com o João. Ela conta que eles se conheceram pelo Instagram, ela começou a seguir ele, e em setembro de 2022, ela ia pra Paris no aniversário dela com o ex-namorado, mas eles terminaram e ela precisou encontrar outra pessoa pra fazer companhia pra ela. Na época, ela e o João conversavam por mensagens, e ele disse que podia ir pra Paris com ela, com algumas condições. E aí ele começou a falar, se você me levar pra Paris, não sei o que, blá blá blá, eu posso ir com você, mas o esquema é isso, isso, isso. Ou seja, eu tinha que pagar a passagem dele, e ele ia fazer o serviço dele, que seria fotografar eu, fazer todos os meus conteúdos, que eu tenho uma marca. Então eu precisava de uma pessoa que fosse eficiente e capacitada pra fazer todas essas coisas pra mim. Nisso, a Mariane fala uma coisa que eu não entendi muito bem. E no momento eu tive muito que pensar. Nossa, eu não conheço a pessoa, porque né, você viajou com uma pessoa que você não conhece na internet. Sim, foi loucura minha, gente, mas assim, eu não tinha saída. Eu acho que a escolha que você tinha era não viajar pra outro país com uma pessoa que você nunca viu pessoalmente. Mas tudo bem, quem sou eu pra julgar? Os dois foram pra Paris, ele disse que levaria a Mariane na alta costura da Balenciaga, prometeu isso e aquilo. Ela combinou com ele que só pagaria a passagem, não pagaria a alimentação, mas no segundo dia de viagem ele não tinha dinheiro, nem cartão, nem nada. Quem teve que pagar tudo foi a Mariane. Ele cumpriu a parte dele da promessa e levou ela na alta costura da Balenciaga, seja lá o que isso signifique. Me pergunto como ele conseguiu entrar, me pergunto como ele conseguiu acesso a isso. Os dois tiveram várias brigas lá, ele surtava do nada, ela chama ele de manipulador e sociopata. Quando ela voltou da viagem, o cartão dela foi clonado. Ela não culpa ele, mas deixa no ar. A Mariane fala que ele tinha contado a história dele pra ela. Ele confessou que vinha de uma família simples, que foi uma mulher que apresentou pra ele esse mundo luxuoso, e a partir disso, ele não aceitava a realidade em que ele vivia, a realidade humilde em que ele vivia. Que foi uma mulher que apresentou ele pra esse mundo, e a partir disso ele não aceitava a realidade dele e fingia desde sempre, tá? Então foi uma coisa de doença, né? Ela fala que a vida que ele mostra na internet é bancada. Ele vai atrás de outras pessoas ricas que bancam ele. E bancam ele porque ele oferece um serviço, mas no fim não presta esse serviço. De acordo com a Mariane, ele não tem dinheiro e não tem nada, no sentido de coisas luxuosas. Temos também o relato de uma maquiadora do Rio de Janeiro. Essa maquiadora tem foto com o João, prints das mensagens com o João e foto com ele no hotel que eles foram em agosto de 2022. Em dezembro de 2022, ele postou fotos desse mesmo hotel fingindo estar na França. Ele chamou essa maquiadora pelo Instagram, perguntando se ela fazia parceria, porque ele estava querendo fazer umas fotos em Petrópolis, no Rio de Janeiro, para a revista Vogue, e o nome dessa maquiadora ia sair num editorial. Ela olhou o perfil dele e viu que ele tinha 100 mil seguidores, tinha foto marcando a Chanel, fotos em outros países, então ela acreditou na história dele. O João mandou uma mensagem perguntando se ela queria dormir no hotel e ir embora com ele e a motorista no outro dia, e ela aceitou o convite, que afinal era uma grande oportunidade. Chegando no hotel, ele pagou uma diária para 2 pessoas, mas eles estavam em 3, o João, a maquiadora e o fotógrafo, chamado Gustavo. Nessa diária estava incluso apenas o jantar e ele tinha também prometido um spa.
Assim que eles chegaram, ele pediu pra moça do hotel pra tomar café da manhã e ela avisou que tinha uma taxa de R$100 por aí. Tomaram café, tudo muito bom. Começaram os trabalhos, passaram o dia inteiro tirando fotos. De tarde, a maquiadora perguntou pra ele sobre o almoço e ele disse que não estava incluso e que ia ter somente o jantar. Por volta das 18, 19 horas, as coisas começaram a desandar. A moça do hotel perguntou se a maquiadora ia dormir lá, porque a diária era para 2 pessoas e eles estavam em 3. O João disse pra mulher que a maquiadora ia dormir lá sim, e a moça do hotel disse, tá bom, então eu vou pegar um colchão pra colocar no quarto pra ela dormir, só que vai ter uma taxa a mais na diária. Então o valor final vai ser de R$420. Na hora que eles foram pro quarto, o João começou a surtar com o Gustavo, que era o fotógrafo. Inclusive, a maquiadora achou que os dois fossem amigos ou se conheciam, porque o João começou a esculachar o Gustavo. Jogou várias coisas na cara dele e disse que o Gustavo que ia pagar o quarto, ele que pedisse dinheiro emprestado com a mãe dele, o Gustavo falava que não tinha dinheiro e a maquiadora continuava calada, porque ela não queria se meter, ela não queria se envolver. Ela fala que durante o dia teve uma hora que o João sumiu, o Instagram dela foi hackeado pelo Urubu do Pix. Mentira, não foi o Urubu do Pix, foi hackeado só. E aí o João voltou e ficou chocado que o Instagram dela tinha sido hackeado. Ela não fala que foi o João que hackeou o Instagram dela, mas ela também não fala que ele é inocente. Pra salvar os 3 da fome, por volta das 11 horas, ela decidiu pedir comida pelo iFood, ela decidiu pedir um hambúrguer pra cada um, e o João virou pra ela e disse que queria o maior. Na volta pra casa, ele ia pagar o Uber dela, de Campo Grande pra casa dela, mas ele meteu louco. Ela perguntou sobre o dinheiro do Uber e ele fingiu que não era com ele e entrou na casa e foi embora. No WhatsApp, ele disse que ia mandar o dinheiro do Uber, que o Gustavo ia mandar o dinheiro, mas ela nunca recebeu esse dinheiro. A nossa próxima suposta vítima é a Cleo. Lembrando que tem várias histórias, várias supostas vítimas. Eu peguei só algumas, mas se você rodar o TikTok tem muita história, muita mesmo. Então assim, tudo supostamente, né? Vamos aqui pra Cleo. De acordo com a Cleo, eles se conheceram pelo Instagram e ele respondia os stories dela, ela respondia os dele e assim começou uma linda amizade pelo Instagram. Um dia, ele mandou mensagem pra ela dizendo que ela era muito talentosa, especial e tinha potencial. A história que ele contou pra Cleo é que ele era de família humilde, mas ajudaram ele a entrar nesse mundo e ele se tornou um stylist muito renomado. A Cleo acreditou nessa história porque várias pessoas influentes seguiam o João, mas ela também não fala que pessoas influentes eram essas. O João prometeu levar a Cleo pra Fashion Week, ele colocaria ela nos desfiles que ela quisesse, eles podiam ir na Fashion Week de Paris ou na de Nova York, era só ela escolher. O sonho da Cleo era ir na Fashion Week, então ela ficou super animada, mas a mãe dela ficou desconfiada dessa história. Como assim? Tem um cara na internet que você nunca viu pessoalmente, te prometendo isso e aquilo e ainda por cima te apressando pra pagar. Passou-se um tempo e a Cleo economizou uma grana pra conseguir comprar as coisas que ela queria e aí o João chamou a Cleo pra um rolê. A Cleo caiu na conversa dele, comprou a passagem e recebeu o seguinte áudio. Tô literalmente em choque em ver esse último áudio, porque eu vou passar um pouco pra você o que eu tô passando. A minha mãe, ela tá com câncer, tá? E é um câncer maligno. Ele não tá no grau 40, ele já tá no grau 80%. Já afetou praticamente tudo nela. Ela não tem mais cabelo, ela já tá fazendo quimioterapia, ela já tá em pré-internação. E eu que ajudo a minha família, sabe? Eu tenho uma condição muito boa e eu ajudo eles. Então, é muito delicado esse assunto que mexe muito com o meu psicológico. Eu sempre tive uma ótima relação com os meus pais, eles são juntos até. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira e batalhadora. Inclusive, ela é aposentada da Marinha e meu pai do Exército. Então, ambos sempre foram muito rígidos comigo. E a minha vida, né? O meu trabalho, eu viajo muito. Amiga, só esse mês eu fui pra Arábia Saudita, fui pro Marrocos, eu estive em Paris, eu tava em Londres. Agora eu tô indo pra Nova York, né? Enfim, eu não paro, entendeu? Então, eu tô ajudando a minha mãe mais de longe. Eu tô pagando ótimos médicos pra elas e grandes médicos também excelentes. Pra, no último 880, conseguir salvar a vida dela. Muito difícil o que eu tô passando. Ele diz nesse áudio que ficou em choque com o áudio dela. E o que ela diz no áudio dela é que ela tinha perdido o pai fazia pouco tempo. Um dia antes da viagem, ela recebeu outro áudio. Oi, Cléo, bom dia, tudo bem? Eu não tive nem um pouco um dia bom ontem, nem fácil. Tá? Eu só vi a sua mensagem agora, perdão. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado por ter feito esse desenho. Cara, que coisa mais linda, sabe? Mais linda. E eu já vou ser bem franco com você e bem aberto. Eu não tive nem um pouco uma notícia boa essa madrugada, tá bom?
Quando foi ontem, eu passei o dia inteiro no hospital com a minha mãe. Infelizmente, minha mãe se foi. Eu não tô nem um pouco bem. Nem raciocinando direito. Ela entendeu a situação porque ela também tinha perdido uma pessoa e disse que se ele quisesse, ela ia cancelar a passagem. E ele disse que não precisava porque ele ia pra Nova York com ela. Ele foi e ela disse que em Nova York ele tava super alegre e não falou nada sobre a mãe em momento nenhum. Gente, tudo que eu tô falando eu tenho prova. Enfim, ele me mandou esses áudios falando que a mãe tinha falecido. E depois ele me ligou à noite falando que tava muito mal e que na hora do evento ele não conseguiria sair, mas que depois do evento a gente poderia sair. Eu e os meus amigos não ligamos pra todas as lojas da Chanel de Nova York e dos Hamptons pra descobrir se tinha algum evento. Esse é o convite que ele forjou. Num appointment a gente foi ver Birkins. Pra quem não sabe, Birkins são bolsas que custam, sei lá, $60 mil uma. Essas as mais baratas. E foi a primeira vez que eu fui ver uma pessoalmente, numa loja. Eu achei super legal a experiência. Só que a gente chegou lá e ele mentiu a vida inteira dele pra vendedora. E eu ficava, chocada. Ele falou pra vendedora que a mãe dele era bilionária, que tava mandando ele escolher 2 Birkins pra coleção de bolsas dele. Ele mostrava fotos do Google pra vendedora, fingindo que as bolsas eram dele. Quando a vendedora saiu, ele pegou todas as bolsas e pediu pra Cleo tirar fotos dele. E ele tratava a Cleo que nem uma assistente. À noite, eles foram em um restaurante caro e ele emprestou uma roupa pra ela com várias coisas da Chanel, só que era tudo fake. Mandaram pra ela a thread dele no Twitter e ela descobriu que ele era um mentiroso, só que ela fingiu que não sabia de nada porque ela também tinha emprestado uma roupa pra ele e ela queria essa roupa de volta. Ele chegou a gravar um vídeo com a roupa dela dizendo que ele tava em outro lugar. No fim, ela conseguiu pegar a roupa de volta depois de muita enrolação e ela disse que se ele não devolvesse o dinheiro, ela ia expor ele na internet e na hora ele devolveu o dinheiro. Um tempo depois, ela começou a receber ameaças, o namorado dela e a mãe dela também receberam ameaças e o João disse que se ela expusesse... Tá certo essa palavra? Eu acho que tá, espero que esteja. Se ela expusesse ele na internet, ele iria processá-la. E ela fala, quero ver então. A Cleo foi chamada de interesseira, falaram que o João era um ícone. Ela fez outro vídeo deixando bem claro que ela pagou por um serviço que ele tinha prometido e ele só devolveu o dinheiro porque ela tinha ameaçado expor ele na internet. A roupa que ele usa nesse vídeo é da Cleo e o hotel que ele diz estar hospedado, que ele mostra estar hospedado, na verdade ele não estava. Em outro vídeo, ele mostra um restaurante e o valor da conta, e a Cleo diz que não deu aquele valor, na verdade deu $70 para cada um, e eles nem pediram tudo que ele mostra no vídeo, o vídeo nem é dele. E claro que quando você é acusado de dar golpes, você pode se defender, e foi exatamente isso que o João fez. O suposto golpista, ele respondeu às acusações, ele gravou alguns vídeos no TikTok, e eu vou resumir para vocês. Ele diz que uma pessoa criou uma conta fake no TikTok com o intuito de difamá-lo e persegui-lo. E não é a primeira vez que ele passa por isso, ele passou por isso em 2020 também. Ele fala que tem todos os dados da pessoa que fez a conta falsa no TikTok e que a conta foi derrubada pela Polícia Federal. O João é casado e, de acordo com ele, ele não tem paz. Sempre que ele viaja com o marido, ou a sogra, ou as amigas, ele não pode postar na mesma hora onde ele tá. E não pode marcar os amigos, não pode marcar o marido, porque alguém sempre cria uma conta falsa pra infernizar a vida dele e dos familiares dele. O marido dele ajudou ele e acreditou nele, e foi assim que ele conseguiu crescer na vida, melhorar a situação financeira dele. E aí ele coloca um vídeo dele e do suposto marido dando um... O rosto dos dois tá tampado, então não dá pra ver nem ele nem o marido. Mas no vídeo, esse marido diz, João is my real love. Ele fala que nunca aplicou golpe nenhum, a vida que ele tem veio de muito esforço e do marido dele que investe nele de dia e de noite. Ele fala isso várias vezes durante o vídeo, ele insiste nessa ideia de que o marido dele investiu nele. De acordo com ele, inventaram que ele come fezes e fez pacto satânico, mas ele nunca precisou fazer nada disso para chegar onde ele chegou. E ele não vai mais se prolongar nesse assunto porque a Polícia Federal já está envolvida. Ele tem todos os áudios, todas as provas da sua inocência. Quem me conhece sabe que eu não me envolvo em fofocas, disse o João.
O que mais tá bombando aqui no TikTok, falando em relação ao meu nome, é que eu fiquei conhecido na alta sociedade e que eu cheguei onde eu cheguei porque eu apliquei um golpe no ano passado, supostamente de um Pix de 10 mil reais pra uma garota. Essa pessoa editou o áudio aqui no TikTok pra não mostrar a voz original, mas eu possuo todos os áudios, todas as conversas, todas as gravações e todas as provas pra mostrar pra você. Pelo que eu entendi, ele tá falando da primeira situação que eu mostrei pra vocês, da moça que pagou 10 mil reais pra ele, pros dois irem pra Fashion Week, e aí ela sofreu um golpe. Ele diz que gravava as conversas com essa pessoa e tem essas gravações. Ele parece bem certo e bem convicto das suas provas, mas em momento nenhum ele mostra essas gravações. E quando eu falo mostrar, não significa mostrar o áudio, é só mostrar, tipo, aqui estão os arquivos. As pessoas que acusaram ele têm áudios, têm conversas, têm fotos, mas ele não mostra nada. Ele continua dizendo que o nome dele roda no mundo da moda, João Victor Penha da Silva, e ele já tem a network dele, o business dele, e em qualquer desfile no mundo inteiro que ele quiser entrar, ele entra. A menina fez um Pix de 10 mil reais e o João disse que isso é mentira, que na verdade ela pagou 8 mil reais pra ele e pagou parcelado, 4 mil, depois pagou 4 mil. Ele insiste que tem provas, mas não mostra essas provas. Ele fala que se puxar o extrato dele no banco, vai encontrar o pagamento dessa pessoa, mas ele não mostra prints das conversas, o extrato, muito menos as gravações. Ele se defendeu das acusações, disse que a polícia já estava envolvida, que era inocente e nunca disse ser filho de Sheik. E é basicamente isso. Ele continuou postando vídeos normalmente, se exibindo e mostrando que não está nem aí pra ninguém. E para fechar a nossa história, o Chico Felitti foi atrás para saber um pouco mais sobre essa história. Ele conversou com algumas pessoas que falaram que eram vítimas do João, conversou com o João e a família dele. Ele foi até a casa do João e disse que é uma casa bonita, de classe média. Ele passou 1 hora conversando com os pais do João, que pediram pro Chico não publicar essa conversa e não usar o nome deles. A mãe do João disse que ela tá sofrendo de intolerância religiosa porque ela cuida de um terreiro. Eles também estão sofrendo racismo. Sobre as acusações, os pais contam que acompanham a carreira do João desde o começo, e o pai dele conta que levava o João, quando ele era mais novo, em concessionárias na Barra da Tijuca para tirar foto dos carros de luxo. Um dia, nessas idas às concessionárias, eles encontraram o cantor Belo e o Belo estava usando um relógio e o João pediu o relógio emprestado para tirar foto. Então essa coisa de tirar fotos de coisas luxuosas não começou agora, faz muito tempo. Os pais negam essa história dos golpes, que o João não devolve as roupas. A mãe dele disse que ela mesma, quando alguém empresta uma roupa pro João, ela vai lá e devolve. A mãe acompanha o trabalho do filho de perto e ele tem todos os registros dos serviços que ele prestou. Mas a história das pessoas que se dizem vítimas é diferente. Eles falam que ele não devolvia as roupas, que ele prometia coisas e não cumpria, aplicava sim golpes. E assim, não é uma pessoa contando a mesma história, são algumas pessoas contando a mesma história, pessoas que não se conhecem e pessoas de regiões diferentes. Outra coisa que os pais falam é que ele mora no Brasil, em Campo Grande. O João mal sai de casa, de acordo com os pais, mas também dizem que ele viaja bastante e a mãe que leva ele no aeroporto quando ele vai fazer essas viagens. A mãe dele insiste que os serviços dele são legais, que ele presta consultoria e esse é o trabalho dele. Nos vídeos onde ele fala que ele é casado, ele marca que está em Zerut, na Suíça, mas na verdade ele estava no Brasil. Os pais dele disseram que vão processar quaisquer pessoas que citem o nome dele, e eu espero que não me processem porque eu estou apenas lendo coisas que já estavam na internet. Enfim, é difícil porque tem muita gente falando sobre esse caso e é uma história viral, e eles disseram que vão atrás de um advogado. Assim que o Chico saiu da casa dos pais dele, o João mandou uma mensagem para ele no WhatsApp, e o objetivo do Chico era entrevistar o João para entender o lado dele na história, mas o João disse que estava fora do Brasil, só que ele não estava. Os dois iam fazer uma entrevista por telefone, mas o advogado do João aconselhou ele a não fazer isso. Detalhe que a família disse que ainda ia atrás de um advogado, que não tinha um advogado. Ele mandou mensagens pro Chico dizendo o seguinte, abro aspas: "Meu intuito não é ser famoso e muito menos reconhecido e nunca foi. Meu foco sempre foi outro e ter minha vida sem exposições, apenas publicando minhas conquistas. Não tenho culpa se com o tempo fiquei conhecido e bem visto pelas pessoas. Nunca falei e não tem prova alguma que disse que era filho de Sheik, mesmo porque isso é inexistente. Fiz uma brincadeira com os meus amigos e isso viralizou.
Em outra mensagem, ele diz: inclusive, a Anitta curtiu os meus vídeos e o Carlinhos Maia comentou, todos ao meu lado. Ele manda outra mensagem pedindo pro Chico não fazer uma reportagem sobre ele não quer que falem sobre ele em notícias, na TV, em sites, no YouTube, em nada, lugar nenhum. E a polícia já foi acionada e ele não quer publicações relacionadas à imagem dele. O Chico diz no vídeo que queria gravar uma entrevista com o João e que ele poderia contar a versão dele, que seria bom pra imagem dele, mas ele disse que ia sim fazer uma reportagem sobre isso porque viralizou, já virou notícia, toda a situação tá pública. Por fim, a mãe do João disse que as roupas de marca são do João, mas muitas são falsificadas. Eu vi algumas pessoas exaltando ele no TikTok e no Twitter também. E assim, galera, se eu pudesse te dar um conselho, eu te aconselharia a não exaltar pessoas que estão sendo acusadas de algum crime, porque grande chance de dar merda, de você se decepcionar. Eu acho essa história muito maluca, muito menos pelos golpes e muito mais pela necessidade de ser rico. Porque vamos supor que o João realmente é pobre, que ele aplica golpes e tudo que ele faz é fingir que é rico. Você cria uma realidade em que você é rico, você cria uma persona, você cria um personagem e aí você posta esse personagem nas redes sociais. Você não é feliz porque você está fingindo ser rico e na sua cabeça você é rico. Você tá feliz porque as pessoas estão acreditando que você é rico. Então, você tem que ter uma autoestima terrível para você criar toda uma narrativa em que você é rico. A troco de quê? De nada. É muito doido esse fenômeno de eu não gosto de quem eu sou, então eu vou criar outra pessoa. Tem gente que muda o cabelo, tem gente que coloca uma maquiagem, tem gente que finge uma vida inteira na internet. Se o João for de fato inocente, eu espero que ele consiga resolver tudo isso na justiça e que ele consiga provar a sua inocência. Mas se ele for culpado, eu espero que isso também seja resolvido na justiça. E no final das contas, ele morreu pela própria língua. Eu peço mais uma vez que vocês não exaltem pessoas que estão sendo acusadas de alguma coisa na internet. Porque se vocês exaltam essa pessoa, vocês estão dando palco pra essa pessoa. E se essa pessoa está sendo acusada de alguma coisa, tem grande chance dessa pessoa fazer merda no futuro. E aí você vai no Twitter reclamar que essa pessoa tem palco, sendo que você que deu esse palco pra essa pessoa, em primeiro lugar. Essa história ainda não acabou e eu admito que eu estou curiosa pra saber qual vai ser o desfecho. E esse foi o vídeo de hoje, muito obrigada se você assistiu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de se inscrever, de dar um like, de comentar, compartilhar e virar membro se você quiser. Um beijo, se cuida e tchau!